Olá, amigos. Dando continuidade ao nosso módulo 2, vamos continuar falando de processo cautelar e concluir o nosso curso. Se não nessa aula, certamente na próxima aula, a gente fecha o nosso módulo 2, o nosso segundo módulo de teoria, e ato contínuo a gente já vai começar a gravar o módulo de resolução de questões para tribunais da Fundação Carlos Chagas. Eu vou abrir a aula de hoje continuando a falar de processo cautelar, mas eu vou abrir falando de um ponto específico, qual seja liminar. Muito se fala, né? O juiz concedeu uma liminar, o juiz deu uma liminar, mas na prática, o que é que vem a ser essa história de liminar? Quando você diz o juiz deu uma liminar, na prática, isso é o quê? Quando se diz que o juiz concedeu uma liminar, pessoal, isso nada mais é do que o juiz antecipou o que ele lhe daria na sentença. Ao invés de ele lhe dar só no final na sentença, ele está antecipando uma parte ou no todo aquilo que ele lhe daria na sentença. Então, liminar, liminarmente é no início, é no limiar, é em limine litis. No início da lide, no início do processo, o juiz lhe antecipou a sentença. Aquilo que ele lhe daria ao final, ele está te dando agora. E essa liminar, ela pode sim ser concedida no processo cautelar, ou seja, a medida cautelar que você está postulando pode lhe ser dada na sentença cautelar, ao final do processo cautelar, ou então pode lhe ser dada liminarmente, através de uma medida cautelar liminar, logo no início. Você demonstrou para o juiz, por exemplo, que você atende os pressupostos, fumus boniuris, periculum in mora, só que a sua urgência é tanta que não dá para você esperar a tramitação do processo cautelar. Não dá para você esperar o final do processo cautelar na sentença cautelar. Você pede ao juiz que ele lhe dê logo, que ele lhe conceda aquela medida cautelar liminarmente, logo de início, lhe antecipando os efeitos da sentença cautelar. Você chega para o juiz e diz, juiz, a minha urgência é tamanha que eu não tenho como esperar a tramitação do processo. Então, suste logo o meu protesto, vamos apreender logo esse bem, vamos resguardar logo essa situação. Não dá para esperar até o final do processo. Não dá para esperar citar o requerido, né, citar o réu para que ele apresente contestação, se for o caso, se marque uma audiência de instrução para ao final ser proferida a sentença. Então, haverá situações em que a medida cautelar postulada, ela será concedida liminarmente, ou na sentença, ou não vai ser concedida. Aí vai depender do caso concreto. Mas só para aclarar isso aí, só para desmistificar, liminar é somente isso, uma antecipação da sentença, aquilo que você eventualmente receberia ao final, você já está recebendo desde logo. Por quê? Porque há uma urgência, há um perigo na demora, há um dano. Então, para resguardar o direito, para afastar o dano, o juiz pode lhe conceder, enfim, desde cara, desde logo, vamos dizer assim. Vamos para o nosso slide, vamos ler o artigo do Código que fala um pouco sobre isso. Estou começando, mas não vou exaurir tudo agora. A gente ainda vai continuar falando sobre liminar. Vamos lá para o nosso slide. O artigo 804, que está na tela, eu vou ler, vou dividi-lo aqui em duas partes para a gente comentar. O artigo 804, ele diz assim, é lícito ao juiz conceder liminarmente ou após uma justificação prévia a medida cautelar, sem ouvir o réu. Quando verificar que este, o réu, sendo citado, poderá torná-la simplesmente ineficaz. Então vamos dividir aqui, vamos ver o que é que esse artigo 804 fala. Ele diz, é lícito ao juiz conceder liminarmente ou após uma justificação prévia a medida cautelar, sem ouvir o réu. Aí você pode estar se perguntando, mas espera aí, professor, sem ouvir o réu, e o contraditório? E a ampla defesa? Isso é constitucional? É, porque vê, o que é que você tem que entender aqui? O contraditório, ele não vai ser suprimido pelo juiz. O juiz não vai deletar, apagar, engolir o contraditório. Ele não vai eliminar. O contraditório haverá, só que vai ser um contraditório postergado, em nome de um outro princípio constitucional, princípio do acesso à justiça, direito a uma tutela jurisdicional efetiva, pronta, adequada. Porque, pessoal, haverá situações em que a urgência é tanta
que não dá tempo de você mandar citar o réu, esperar que ele seja citado, esperar que ele apresente uma contestação, para que o juiz analise a contestação, para depois conceder a medida liminar. Haverá situações em que a urgência não permite a oitiva prévia do réu. O que é que o juiz faz nessa situação? Ele vai postergar o contraditório. Vai ser um contraditório diferido, postergado para um momento posterior, mas vai ser eliminado? Não. Em nome de que essa postergação do contraditório? Em nome de outros princípios constitucionais, em nome do resguardo do direito. Porque se você ouvir o réu antes, corre o risco do direito do autor perecer, corre o risco do autor sofrer um dano grave, um dano de difícil reparação, já que quando falamos de cautelar, falamos de urgência. E outra coisa, haverá situações nas quais, se o juiz mandar ouvir o réu primeiro, a medida vai se tornar totalmente ineficaz. Você quer apreender um bem, aí você cita o réu, informa ao réu que o autor está postulando a apreensão desse bem. O réu vai sumir com o bem, o réu vai desaparecer com o bem. Você quer apreender uma determinada pessoa, um menor, para resguardar uma determinada situação, o réu vai sumir com a pessoa. Então, haverá situações em que o juiz vai conceder a medida cautelar, sem mesmo ouvir a outra parte. Por quê? Porque se ele for ouvido antes, pode colocar em risco a própria efetivação, a própria efetividade da medida. Haverá situações em que é uma urgência e outras em que, para evitar uma má-fé do réu, manobras do réu, o juiz poderá conceder de cara, liminarmente, logo de início, a medida cautelar. Mas o artigo fala ou após uma justificação prévia. O que vem a ser isso? Isso é chamada audiência de justificação prévia. Imagina, o autor, o requerente, deu entrada na ação cautelar e postulou uma medida cautelar. O juiz entende que não está, vamos dizer assim, tudo bem provado, bem claro nos autos. Mas há uma urgência, há um perigo. O que é que o juiz faz? Marca uma audiência de justificação prévia com o autor, para que o autor venha à sua presença, venha na audiência a demonstrar melhor os fatos, a comprovar melhor aquela situação, a justificar melhor aquela situação, sem ouvir o réu. A audiência é autor e juiz. Para quê? Para que o autor justifique melhor a necessidade da medida, aclare melhor uma determinada situação, demonstre, vamos dizer assim, de uma forma mais aprofundada um pouco, a presença do fumus boniuris e do periculo in mora. Então, o juiz ele pode conceder a medida de cara, sem nem precisar marcar a audiência de justificação prévia, ou após essa audiência de justificação prévia com o autor. Mas nas duas situações isso pode acontecer sem ouvir o réu, sem a ouvida da outra parte, da parte contrária do requerido. É possível? Sim, é possível. É isso que diz o artigo 804. O próprio artigo 804 ele fala, é lícito, é legal, é legítimo ao juiz. Estamos tratando aqui de cautela, de resguardar situações em nome de quê? Em nome de se resguardar a eficácia e a utilidade de um outro processo, dito processo principal, que pode ser um processo de conhecimento, pode ser um processo de execução, conforme nós já estudamos aqui. Vamos voltar para o artigo, vamos falar agora da segunda parte do artigo 804. Vamos para o slide. Vê o que diz aqui a segunda parte. Caso em que o juiz poderá determinar que o requerente, que o autor, preste uma caução, que pode ser essa caução real ou pode ser uma caução fidejussória. Caução de ressarcir os danos que o requerido, o réu, possa vir a sofrer. Aqui a gente tem duas situações bem distintas e bem interessantes. A primeira parte aqui fala da cautela, fala da medida cautelar que o juiz concederá sem sequer ouvir o réu. A segunda parte fala da chamada contracautela. Como assim contracautela? Qual a justificativa disso, de que o juiz pode exigir que o requerente, o autor, preste uma caução?
Pessoal, o juiz, quando ele vai analisar uma medida cautelar, um processo cautelar, convenhamos, ele vai estar sempre diante de um dilema. De um lado, o suposto direito do autor, que alega que tem uma urgência, precisa daquela medida, só que em algumas situações o juiz terá de dar a medida sem sequer ouvir o réu, porque se ele ouvir o réu pode se tornar ineficaz, então ele vai estar no dilema, poxa, eu vou dar a medida para o autor, vou conceder a cautela para o autor, sem ouvir sequer o réu. Há aí realmente uma certa insegurança para o juiz, um certo conflito para o juiz. Então o legislador ele diz, juiz, em algumas circunstâncias, dependendo da sua apreciação no caso concreto, você pode exigir que o autor preste uma caução, uma contra-cautela. Porque, convenhamos, você está dando a medida cautelar que ele pediu sem sequer ouvir a outra parte. Pode ser que quando a outra parte fale no processo, apresente a sua contestação, apresente a sua defesa, pode ser que ela demonstre que os requisitos ensejadores da medida, fumus boniuris e o periculum in mora, eles não estão presentes. O autor falseou os fatos. E aí o que é que você vai fazer, juiz? Você vai ter que cassar essa medida. Só que essa medida já foi executada e causou prejuízo ao réu, que não foi ouvido antes da concessão da medida. Então é uma forma que o legislador encontrou de equilibrar as coisas, ou de amenizar as coisas, ou até mesmo de dar um conforto maior para o juiz na hora de ele deferir a medida. Não é que o juiz vai sempre conceder a medida e paralelamente exigir uma caução do autor. Não. Mas há situações em que o juiz pode estar um pouco inseguro, as coisas podem não estar tão claras assim, mas o perigo de dano é iminente e o juiz precisa afastar aquele dano. Aí ele pega e exige que o autor também preste uma cautela, uma caução, né, chamada contra-cautela. Por quê? Porque caso a execução da medida cautelar que foi dada sem a ouvida do réu venha causar ao réu, ao requerido, algum dano, ele vai se ressarcir nessa garantia, já haverá uma garantia para fazer face aos danos eventualmente sofridos pelo réu, eventualmente sofridos pelo requerido. O Código fala de caução real ou fidejussória. A caução real é um bem. Você pode dar um bem, por exemplo, indicar um bem para caucionar a situação. Fidejussória é a caução pessoal, é um fiador. Você vai indicar uma pessoa, a pessoa vai assumir essa responsabilidade como fiador daquela situação. Pode ser uma caução real ou pode ser uma caução fidejussória. Só repetindo, foi a forma que o legislador encontrou para equilibrar as coisas. De um lado a cautela, de um outro lado a contra-cautela. De um lado os interesses do requerente, mas também sem esquecer dos interesses do requerido, que pode sofrer com a execução da medida que foi concedida sem a sua prévia manifestação. Tudo bem, é uma situação autorizada pelo CPC, mas é razoável o que está no final do artigo 804. Vamos voltar para o slide, vamos ver o nosso próximo ponto. O próximo tópico é o artigo 808, que fala da perda da eficácia da medida cautelar. E ele diz, cessa a eficácia da medida cautelar se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no artigo 806. Aí a gente vem aqui para o artigo 806, que diz, cabe à parte propor a ação no prazo de 30 dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório. Então, se a parte não intentar a ação no prazo de 30 dias, contados da data da execução, da efetivação da medida, a medida cautelar eventualmente concedida perderá a sua eficácia. Vamos entender o que é isso, né? O que é que está dito aí no artigo 808, em conjunto com o artigo 806. Vale registrar aqui que esse artigo ele é muito pedido em prova, cai muito em provas de tribunais,
Todos esses slides que estão no curso são, repito, são preparados em função do que vem caindo em questões, o que vem caindo em provas de tribunais, e vocês vão ter uma clareza maior quando se depararem com o nosso curso de questões, vocês vão visualizar na prática isso que a gente está vendo aqui na teoria. Mas vamos entender o que fala o artigo 806, o que fala o artigo 808, que prazo de 30 dias é esse, que ação é essa. A gente já falou aqui para vocês nas aulas anteriores que uma das características da medida cautelar é justamente a sua provisoriedade, a sua revogabilidade. Ou seja, a medida cautelar, ela não é idealizada para se perpetuar no tempo. Tanto isso é verdade que a sentença no processo cautelar não faz coisa julgada material. Nós já vimos isso aqui. Em regra, faz só coisa julgada formal. Por quê? Porque a medida cautelar, quer seja dada em liminar, liminarmente ou na sentença, ela não tem por objetivo satisfazer o direito do requerente. Ela tem por objetivo acautelar, resguardar situações. Ela tem um prazo certo para durar. Ela pode durar no máximo até o final do processo principal. Pode ser que ela caia antes? Pode, ela é revogável a qualquer momento. Ela é provisória. Então, o que o código diz, só para a gente entender, é o seguinte: se você entrou com uma ação cautelar preparatória, você está preparando, resguardando uma situação, aí você já diz para o juiz: ó juiz, eu estou entrando com essa cautelar preparatória, mas eu vou entrar com a ação principal. Existe uma ação principal que eu vou entrar. Ó, eu quero que você suste aqui o meu protesto, porque eu vou entrar com uma ação de conhecimento, uma ação principal, para declarar a ilegalidade, para declarar a nulidade dessa dívida. Estão me cobrando indevidamente, então eu quero anular essa dívida. Mas até lá, eu posso sofrer prejuízo se eu continuar com meu nome negativado, com um título protestado. Então, suste esse protesto, suste os efeitos dessa negativação, que no futuro, na ação principal, a gente vai discutir isso. Então, o que é que o juiz faz? Ele pode te conceder essa medida cautelar e sustar a negativação, sustar o protesto. Aí, o que é que o Código nos diz aqui no 808 e no 806? A partir da data da efetivação da medida, da execução da medida, do cumprimento da medida cautelar, vamos colocar aqui, da sustação do protesto, você requerente, você autor, você beneficiário da medida, você tem 30 dias para dar entrada na ação principal. Nessa ação de conhecimento para discutir a dívida que você disse que ia entrar. Porque, pessoal, qual é a ideia? Aquela medida cautelar, ela é provisória. O autor não pode simplesmente, agora que eu já consegui sustar o protesto, meu nome agora não está mais negativado, agora eu vou descansar, agora eu vou relaxar, eu não vou entrar mais com a ação principal. Ou então, agora que eu já consegui apreender o bem, agora que o meu devedor, entre aspas, já está sofrendo uma constrição, uma restrição no seu patrimônio, agora eu não vou mais entrar com a ação principal, não. É isso que o legislador quer evitar. Por quê? Porque a medida cautelar, ela não tem o caráter de satisfazer o direito. É só para acautelar. Você não disse que ia entrar com a ação principal, você tem que entrar com a ação principal. Caso você não entre, não tem problema. Aquela medida que lhe beneficiava, aquela medida cautelar que lhe foi concedida, ela perde a eficácia. Cessa os efeitos da medida cautelar anteriormente concedida pelo juiz. É isso que diz o artigo 806. Quando você entrar com a ação cautelar preparatória, você tem 30 dias a contar da execução, da efetivação da medida, para entrar com a ação principal. Se você não entrar, cessa a eficácia da medida cautelar. Imagina, nessa situação da sustação do protesto, por exemplo, o juiz concedeu liminarmente, de cara, a sustação, foi executada a medida, a negativação foi suspensa, passou-se 30 dias e o autor não entrou com a ação principal. O que é que o Código está dizendo? Aquela medida cautelar que sustou o protesto está sem efeito, o protesto pode voltar, a negativação pode voltar. Por quê? Porque você, autor, você não entrou com a ação principal, com a ação de conhecimento. Uma aguinha aqui. Com a ação de conhecimento no prazo de 30 dias.
E é interessante registrar aqui o entendimento do STJ nesse ponto, porque vai que você vai se deparar com uma prova de um nível de dificuldade maior. O que o código diz não entrou com a medida principal, não entrou com a ação principal, cessa a eficácia da medida cautelar. Só que, se a medida cautelar lhe foi concedida liminarmente, o que é que o código está dizendo? Cessa a eficácia da medida, ou seja, aquela liminar cai, vai ser derrubada. Só que o código não manda extinguir o processo. O STJ ele diz, se a parte não respeitar o prazo do artigo 806 e não entrar com a ação principal em 30 dias, o que é que vai acontecer? Cessa a eficácia da medida cautelar concedida liminarmente e o processo será extinto sem julgamento do mérito. Existem várias decisões do STJ nesse sentido. O que é que o STJ manda fazer? Cessa a eficácia da medida e juiz extinga o processo sem julgamento de mérito. Esse é o entendimento do STJ. Isso é uma coisa pacificada na doutrina? Não. Há autores que dizem, está errado. O código não mandou extinguir o processo. Se a medida foi deferida liminarmente, beleza, caiu a eficácia, cessa a sua eficácia, ela foi derrubada, mas o processo cautelar vai continuar, porque ao final o juiz proferirá a sentença, haverá um julgamento aí. Mas, enfim, vale aqui registrar, é interessante registrar, até a título de aprofundamento, o entendimento do STJ sobre essa questão. Uma outra questão também a título de aprofundamento qual é a natureza desse prazo de 30 dias? Segundo a doutrina, esse prazo de 30 dias ele tem natureza decadencial. É um prazo decadencial. Se o beneficiário da medida, o requerente, não entrar com a ação principal em 30 dias a contar da data da execução da medida, ele perde o direito à cautela. Prazo decadencial, acabou o seu direito está extinto. Cuidado, não é o direito que está sendo discutido ou que vai ser discutido no processo principal. Até porque o que se define, o que se decide no processo cautelar, em princípio não repercute no processo principal. Esse prazo decadencial é decadencial em relação à cautela. Você tinha aquela medida cautelar, você perdeu o direito a ela. O direito que vai ser discutido no processo principal, esse direito está intacto. Então, duas questões. STJ manda extinguir o processo em julgamento. Qual a natureza do prazo de 30 dias do artigo 806? Isso é questão de prova, prazo decadencial. Em prova pode aparecer prescricional. Não é, é um prazo decadencial. Vamos voltar para o artigo 808, vamos voltar para o nosso slide. O inciso 2º, ele é uma outra situação em que a eficácia da medida cessará e o código diz o seguinte: cessa a eficácia da medida cautelar se ela não for executada em 30 dias. Perceba que a situação do inciso 2º é diferente. A situação do inciso 1º a parte tem que entrar com a ação no prazo de 30 dias. Agora eu estou falando, a medida cautelar foi deferida pelo juiz e ela tem que ser executada dentro de 30 dias. Vamos entender isso porque se você ler o artigo 808 de uma forma apressada, vai gerar uma dúvida na sua cabeça pelo seguinte, porque você pode estar se perguntando, mas e o que é que o autor tem a ver com isso? Porque quem vai executar não é um oficial de justiça? Em regra, sim. Quando um juiz defere uma medida cautelar, essa medida cautelar, arresto, sequestro, busca e apreensão, uma sustação de protesto, enfim, vai ser executada como? Através de um mandado que vai ser cumprido pelo oficial de justiça. O juiz vai determinar a expedição de um mandado, de uma ordem, e esse mandado será entregue a um oficial de justiça para que o oficial de justiça cumpra o mandado. Aí você pode estar se perguntando, e o que é que o autor tem a ver com isso? E se o oficial de justiça demorar? O autor vai ser penalizado? Não é assim. Você tem que ler, você tem que interpretar o artigo 808, inciso 2º, da seguinte forma: cessa a eficácia da medida cautelar se ela não for executada no prazo de 30 dias por omissão do autor, por negligência do autor, por inércia do autor. Mas se o autor fizer tudo o que lhe compete, pode passar o tempo que for para o oficial de justiça cumprir, que você não pode penalizar o autor.
Como assim? Vamos admitir que para que o oficial de justiça cumpra o mandado, estou exemplificando hipoteticamente, há a necessidade do pagamento de custas dessa diligência do oficial de justiça. Quem é que tem que pagar as custas? O autor. Então, se a medida não for executada em 30 dias porque o autor não pagou as custas da diligência, de quem é a culpa pela não execução? Do autor. É isso que o Código está dizendo. Agora, se o autor se desincumbiu daquilo que lhe competia, por exemplo, ele pagou as custas da diligência, ou então ele trouxe as cópias necessárias para serem anexadas ao mandado. Acabou, não tem mais nada para ele fazer. A partir daí, pode demorar 60 dias, o tempo que for, ele não vai ser penalizado. Por quê? Porque não houve omissão, não houve inércia, não houve negligência. Então, o que o Código está dizendo é, se a medida não for executada em 30 dias por negligência do autor, por negligência do requerente, cessa a sua eficácia. Porque, pessoal, qual é a lógica do legislador? Vamos pensar com a cabeça do legislador. Ele disse, o autor disse que era uma situação de urgência, há um perigo na demora, eu estou aqui numa situação emergencial, ó juiz, me ajuda. Poxa, e você não diligenciou em executar a medida? Você não viabilizou o cumprimento do mandado por parte do oficial de justiça? Que urgência é essa? Então, na cabeça do legislador, funciona assim. Você, autor, se você não viabilizou o cumprimento da medida no prazo de 30 dias, está mais do que configurado e atestado que não havia urgência, que você não estava realmente nessa situação de sofrer, na iminência de sofrer um dano. Porque se assim você estivesse, você teria viabilizado o cumprimento da medida cautelar dentro dos 30 dias. Então, é dessa forma que nós devemos entender o inciso 2º do artigo 808. Vamos voltar para o nosso slide. O inciso 3º, ele vai dizer, cessa a medida cautelar se o juiz declarar extinto o processo principal com ou sem julgamento do mérito. Com certeza, é claro, porque a gente já viu aqui, a medida cautelar, ela é acessória, a medida cautelar, ela é instrumental, ela é instrumento de um outro processo, que é o processo principal. Ela não tem um fim em si mesmo, ela está a serviço de um outro processo. O processo cautelar, ele existe em função de um outro processo, que é o processo principal. Se o juiz pôs fim ao processo principal, é lógico que a medida cautelar deve perder a eficácia, deve cessar a eficácia. Por quê? Porque ela ficou sem razão de existir. Se ela era acessória do principal, o principal acabou, ela segue o destino do principal, ou seja, ela vai cessar, ela vai morrer também, ela vai ser extinta também. Esse inciso 3º é uma consequência natural do que nós já estudamos aqui, que é uma das características do processo cautelar, que é a instrumentalidade. O processo cautelar é instrumento do instrumento, a instrumentalidade ao quadrado, nós falamos isso aqui nas aulas do processo cautelar. O próximo tópico fala sobre a sentença no processo cautelar, que está estampada no artigo 810, que diz o indeferimento da medida cautelar não obsta, não impede a que a parte intente a ação, ou seja, a ação principal. Nem influi no julgamento desta, ou seja, nem influi no julgamento da ação principal, a não ser que o juiz, no procedimento cautelar, acolha a alegação de decadência ou de prescrição do direito do autor. Vocês devem lembrar, nas aulas passadas, que eu falei, uma das características do processo cautelar é a sua autonomia, ou seja, ele tem uma finalidade própria, ele tem uma finalidade específica, finalidade esta que não se confunde com a finalidade do processo de conhecimento, que não se confunde com a finalidade do processo de execução. De modo que aquilo que ficar decidido no cautelar não tem o condão de repercutir na sentença do processo principal, nem de modo positivo, nem de modo negativo. Ou seja, você pode ganhar o processo cautelar e perder o processo principal e vice-versa. No entanto, há um caso, há uma única situação em que a sentença do processo cautelar vai sim repercutir
no processo principal. Há uma hipótese em que a sentença do processo cautelar ela fará coisa julgada material, inviabilizando o processo principal, inviabilizando a propositura da ação principal. Sentença definitiva, coisa julgada material. Um único caso, que a gente vai aprofundar na próxima e última aula do módulo 2, última aula do processo cautelar. Até lá.